Muito bom dia, vamos falar do Galo, né? Que ontem venceu o Grêmio 3-0 na Arena MRV. Gols do zagueiro Vitor Hugo, tá ocupando a vaga de titular no lugar de Lianco, e também 2 gols de Coelho. 3-0 que colocou o Atlético na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro com 32 pontos conquistados. O Atlético ainda teve a possibilidade de rodar um pouco mais o elenco. Bernard, por exemplo, iniciou a partida no banco de reservas, entrou, é verdade, com 30 minutos do primeiro tempo, após uma contusão do Igor Gomes, um trauma no pé direito, que vai ser reavaliado, inclusive, nesta segunda-feira. Mas resultado bom, o técnico Eduardo Domingues sai satisfeito da Arena MRV, só que ele deixou no ar uma preocupação, colocar ali mais algum reforço na zaga, já que o Lianco deve demorar um pouco mais para retornar aos gramados, ele que teve uma ruptura da fáscia plantar no pé esquerdo. O Atlético agora volta as atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, 7 da noite, Atlético e Red Bull Bragantino se enfrentam na Arena MRV. O jogo o Atlético não vai poder contar com Kevin Castanho, volante que fez a estreia ontem contra o Grêmio, porque ele não está inscrito para a Copa Sul-Americana, mas a partir das quartas, caso o Atlético evidentemente avance na competição, certamente estará à disposição. Assim como o Fred, que chega nessa semana, provavelmente quarta-feira pela manhã, em Belo Horizonte, para poder assinar contrato com o Galo e já iniciar a preparação. Fred, inclusive, tem o desejo de estrear contra o Internacional. Já no próximo sábado, partida que vai acontecer em Porto Alegre, o Inter, que foi a equipe que revelou o Fred no futebol profissional. Porque quem revelou o Fred para a bola foi o Galo e ele foi... qual que é a palavra certa, hein? Pra gente não ter... Foi levado daqui. Sapeca o like aí, galera. Sapeca o like aí, porque uma vitória dessa aí, pelo amor de Deus, merece o like de vocês aí, inscrição em todos os canais. Rap, Jeves e todos que estão conosco aqui. Cara, que vitória gostosa, que vitória boa, que vitória legal. E assim, muito além do desempenho, eu quero falar o seguinte, cara. O Galo fez hoje o que nós tínhamos mais dificuldade, que é o quê? Propor jogo. O Galo soube propor jogo. Até os 25 do primeiro tempo, tínhamos 65% de posse de bola contra 35% do Grêmio, ou seja, em posição, controle de jogo, posse e o mais importante, transformando essa posse em grandes chances criadas. O Galo já era dono do jogo desde o início. Em momento algum, o Grêmio teve o controle do jogo. Em momento algum, eu assistindo a partida hoje, me passou pela cabeça, vai tomar o gol. Hora nenhuma. O time foi soberano, o time foi assim, hiper mega superior. Fizemos uma partidaça, um controle, um baile, um amasso, um massacre aí. O que vocês quiserem, vocês podem falar. Não estou aumentando. Se eu não me engano, a melhor partida do Galo na temporada? Não sei. A gente pode tentar lembrar algum jogo que o time foi tão bem quanto esse. Mas eu repito, muito feliz pelo resultado, obviamente. 3-0 em casa, coisa linda. Você ganha saldo, melhora o ataque, não toma gol mais um jogo. Sobe na tabela, dá uma distanciada do Z4. Feliz pelo desempenho, um controle absoluto da partida do início ao fim. E mais feliz ainda porque nós somos soberanos naquilo aonde a gente tinha maior dificuldade, que era justamente quando davam a bola pra gente e nós tínhamos que ir pra cima do adversário. E hoje o time soube fazer isso do começo ao fim. É claro, depois que fez 3-0, o Galo deu aquela baixada, recuou e jogou no contra-ataque. Absolutamente normal. Normal, normalíssimo. E assim, teve chance de fazer muito mais no contra-ataque, ou seja, dentro de um jogo, nós tivemos o time jogando de várias formas. Primeiro, jogando propondo o jogo e foi ok. Depois, jogando no contra-ataque também foi ok. Fez gol. O terceiro gol foi no contra-ataque, numa jogada que inicia pelo nosso querido Kevin Castanho. Fez uma girada sensacional, um domínio absoluto. Gira, já toca, já em progressão e a bola chega lá na frente com poucos toques na bola. É a cara do Barba, né? Então, dentro de uma partida, nós tivemos vários galos dentro de uma partida. Aquele galo que soube propor, aquele galo que recuou um pouquinho e jogou no contra-ataque, que é certo. O Galo bem defensivamente, bem ofensivamente. Gostei demais das inversões de jogo o tempo inteiro com o Ed e Lodge, cara. A conexão do ala direito com o ala esquerdo. Por diversos momentos
Nós vimos a conexão dos dois, um tocando pro outro, sendo que um joga do lado esquerdo, o outro joga do lado direito, né? Muito bem aí, geral, gente. Preciado, partidaça de novo, Preciado. Amuso, vamos sair do bolso, Preciado. Tire o Amuso do seu bolso, porque o Amuso, sei lá como é que soletra o nome desse cara aí, mas o ponta esquerda do Grêmio lá não pegou na bola. O Preciado botou ele no bolso. Detalhe, hein? Preciado amarelado, jogou o segundo tempo todinho amarelado, botou o homem no bolso, mesmo assim. Então, partidaço da dupla de zaga, o Gélis falou aí, Vitor Hugo bem, Tressolde bem, Preciado bem, Cissé bem, Franco, gente, o Alan Franco jogou bola hoje, gostei do Alan Franco também, entendeu? Então, hoje eu vou falar com você, tá? Partidaça, jogo de encher os olhos e graças a Deus vivemos o nosso melhor momento dentro da temporada, em um momento justamente importantíssimo. É agora que o trem tá funilando, é agora que o bicho tá pegando, né? Quase 90 dias sem perder, 9 jogos de invencibilidade. Nos últimos 11 jogos, não tomamos gol em 7. Isso aqui é bizarro, tá, gente? Fora de casa, nos últimos 5, 80 e lá tantos por cento de aproveitamento, com 4 vitórias e 1 empate. É o Barbabol, meu amigo. E ainda tem Fred pra entrar nesse time aí, tem o Castanho pra dar aquela, né, engrenada também. Mas é isso aí. Em cima do começo do jogo do Atlético, pressionando, indo pra cima, mordendo lá no campo de ataque. E quando o Grêmio tentava escapar, e o Grêmio no primeiro tempo veio pra um contra-ataque, uma esticada de bola, o Atlético fazendo faltas lá em cima, no campo de ataque ainda, pra evitar que o Grêmio chegasse ao campo do Atlético. E só um ponto sobre os volantes, eu pego muito no pé dos volantes do Atlético aqui, que precisam jogar mais, aparecer mais pro jogo, e aí todos, tá? Pra mim que se salva nesse quesito até aqui é o Maicon, mas fisicamente ainda falta alguma coisa pra ele ser mais confiável. Mas quando o Barba troca Alan Franco e Cissé por Castanho e Maicon, o Atlético melhora muito, CJ. E não vou nem falar que foi um jogo ruim do Cissé e do Franco, porque eu não acho que foi um jogo ruim. Mas é outra dinâmica, né? E são dois volantes que aparecem. O Rafa citou muito bem. O gol do Coelho, que o Atlético sai jogando desde da defesa, quem tá tocando bola com o Lodge e com o Everson é o Maicon. E quem dá a opção do passe o tempo inteiro, primeiro pro Lodge, depois pro Everson, que consegue achar o passe, e nas costas da pressão, mas se movimentando, não escondendo atrás do marcador, é o Castanho. E quem chega lá na frente depois é o Maicon construindo o jogo. Os volantes têm que jogar, CJ. Precisam jogar mais, ainda mais nesse esquema do Barba, de muita transição, que exige muito do meio campo. Os volantes precisam jogar com a bola. E ontem ficou nítido quais volantes têm essa característica e quais não têm, como isso faz diferença pro time. E pra mim, a jogada que representa a partida do Atlético ontem nem foi gol. Eu comentava com você aqui, um lance que o Atlético ficou tocando muito tempo a bola, eu vou até buscar depois. Foi o do Olé? E o Bernard no final chuta a bola por cima do gol. 2 minutos tocando a bola. O Atlético toca a bola, vai na frente, não tem espaço, volta no Everson, toca, trabalha a bola. Muitas vezes quem tá sempre na jogada, ou o Maicon ou o Castanho. Gostei muito do que esses dois volantes fizeram quando entraram. E só sobre o Casserra, a gente fala muito, o Casserra sai muito da área, o Casserra só pisa fora da área. O Barba tem que trazer o Casserra pra dentro da área. Muitas vezes esse incômodo que a gente tem com o Casserra deixa a gente até meio cego para outras alternativas que o Barba pode criar, já que tá difícil botar o Casserra dentro da área. É um erro. Mas quando ele entrou, é um defeito. ele de frente pro gol, perdeu o lance. Não pode perder, né, 9. Cara, se o atacante tá saindo da área, tem espaço pra galera entrar. Sim. Pros meias, pros pontas, pros alas invadirem a área. E foi o que aconteceu. O Coelho pisando dentro da área. A gente viu outros momentos também, o Bernard pisando dentro da área. O Vitor Hugo tinha a oportunidade de receber um passe pra trás também, quando o Casserra estava se movimentando. Atlético tem uma virada de bola em diagonal, da direita pro Lodge. O Lodge entra como elemento surpresa. Então, cara, usa isso a seu favor. Acho que até o incômodo muito grande que a gente tem com essa questão do Casserra, às vezes cega a gente para outras alternativas que o Barba pode desenvolver. Então usa isso a seu favor e no mais, um grande resultado para mudar a maré no Atlético e reconectar com o torcedor. Há muito tempo não vi o torcedor na Arena MRV leve como foi ontem. Muito pelo resultado, mas acho que pela sequência e pelo trabalho que o Atlético está fazendo. Pelo resultado de 3 e pela postura, pelo desempenho. Ontem juntamos o desempenho com o resultado. É claro que pode ter crítica, gente. É claro que pode ter exigência. É claro que pode ter cobrança. É claro, é óbvio. O futebol vive disso, o torcedor da paixão. Mas temos que ser um pouco mais justos no seguinte sentido. Quando for para elogiar, tentar manter um equilíbrio. Eu sei que o caos vem demais. Não à toa tá cheio de programa de tiro, porrada e bomba, dando mais audiência do que gratiluz. Mas, o que custa então aí?
dar uma elogiada, dar uma reconhecida. O que custa olhar e falar, o tempo que deram ali por Barbita, alguns jogadores ele recuperou, ou algo ele fez. Diga lá, Que azar do Igor Gomes, hein, cara? Ah, não, pô. Ô, Igor Gomes, cara, volta, pelo amor de Deus. Volta, aí tava voltando bem, coloca tava bem como no jogo. titular. Ele deu assistência. Ele que deu assistência pro Vitor Hugo. Ele cobra o escanteio, muito bem cobrado. E aí acaba se lesionando. Não, que problema. A lesão é chato, Uns CJ. 6 meses, talvez, que ele não era titular? Uns 5 meses? Susto, hein? Achei que ele ia ficar fora. Tomei um susto também. 6 meses, falei, Cara, a última vez que ele foi titular, se não me engano... Não, deve ter sido com o São Paulo. Foi com o São Paulo, porque quando o Barba entra, ele, no clássico, no Mineiro, ele começa com o Cissé machuca, ele põe o Igor Gomes. Depois ele tira o Igor Gomes. Dali pra frente o Igor Gomes só perdeu espaço. Então a última vez que ele foi titular foi com o São Paulo, fazia muito tempo. Sabe o que é legal também, cara? O Barba tá mesclando um pouquinho, tá trocando algumas peças. A gente não tem aquele 11 todo jogo. Até porque, gente, você pode olhar aí, nenhum time do Brasil hoje tem... A cada 4 jogos consegue repetir a escalação. Isso aí, gente, ó, lesão, desfalque, poupada, é impossível. Então, assim, mesmo trocando... Ó, o Flamengo tá aqui do meu lado aqui, vai jogar aqui agora. O Flamengo tá com time misto. O Cruzeiro foi com time misto. Palmeiras ontem também segurou um ou outro. Apesar de que ter ido com o time praticamente titular, mas segurou um ou outro. Enfim, então, quero dizer... o Barba, mesmo trocando, pensando, né? Contra o Remo tira 5, contra o Bragantino ali, aí hoje tira mais 2, 3. Contra o Bragantino na quarta-feira que vem agora, vai ser alguns outros atletas também que não jogaram hoje, deve voltar aí Natanael e companhia limitada, Maicon e tal, enfim, o Bernat também de idade. Será, Tanaka? Não, vamos aguardar, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é nem pra falar que nós temos um time com 11 inicial, muito pelo contrário. Ele vai trocando as peças, ele vai dosando, ele vai fazendo o que tem que ser feito, que é dosar fisicamente. Jogador não é robô, tá, gente? Jogador é ser humano, assim como a gente. Eles cansam, eles têm fadiga. Por mais que o clube tenha hotel 5 estrelas, voo fretado, fisiologista, fisioterapeuta, departamento de performance e saúde gigantesco lá, o jogador cansa. Então chega um momento que o fisiologista vira pro Barba e fala assim, ô Barba, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse tá com CK alto. Pode diminuir a carga de treino e pode tirar o jogador, pode mesclar, pode dar um controle de minutagem pra ele, né? E mesmo trocando as peças, entra o Preciado e faz uma partida igual ou tão melhor ou tão boa quanto o Natanael. Fez uma partidaça o Preciado. Entra o Cissé e faz uma partidaça no meio de campo. Entra o Igor Gomes, quem que deu passe pro primeiro gol do Galo, escanteio muito bem cobrado, Igor Gomes. Então assim, é que eu falo, gente, quando o trabalho tá encaixado, quando o time tá bem treinado, quando os jogadores estão entendendo o que o técnico passa para eles no dia a dia, na semana de treinamento, você pode mudar as peças, que o sistema tático, o plano de jogo, ele se mantém. O Galo se mantém, o Galo varia o tempo inteiro, joga com linha de 3, depois vai linha de 4, a famosa 3-2-5, aí depois vai 4-1-4-1. O Galo vai mudando conforme o jogo, mas tá ali. Quando joga o Pacini faz basicamente ali o que o Lodge tem feito. Quando joga o Preciado faz a mesma coisa que o Natanael tem feito. Joga de terceiro zagueiro pela direita, quando tem a bola, vai lá pra cima o Preciado atacar igual vai o Natanael. Entra o Minda, faz o que o Vitor Hugo tava fazendo. Então, mudam-se as peças, o padrão de jogo permanece, o plano de jogo permanece, a forma de jogar permanece e o time tem padrão. O time é bem treinado. Você olha pro Galo e vê, esse time é bem treinado. Os jogadores sabem exatamente o que o técnico pede para ele, o que o técnico trabalha durante a semana. Então eu queria destacar isso. Mais um bom jogo do Galo, mais uma boa atuação comandada pelo time do Barba, com alterações que ele faz antes e durante a partida, e o time tá ali. Você tem o Galo ali, o padrão tá ali. E agora, fomos surpreendidos, na minha opinião, positivamente, com o time propondo o jogo desde o início e não tendo dificuldade. O Galo amassando o Grêmio. 30 minutos, 25 minutos no primeiro tempo, 65% de pós de bola, já vencendo o jogo e podendo vencer por 2-3. Então, é isso. Tem tempo, tem trabalho, tem tempo para treinar. O time, a cada dia que passa, o time vai melhorando. E no momento importantíssimo